Aqui, professor Frank, seu professor de História. Nós estamos trabalhando a América pré-colombiana. Então, na América pré-colombiana, nós tivemos três povos, né, pré-colombianos que se destacaram nesse processo de povoamento da América. Então, os astecas, povos que viviam no norte, aqui na região do México, na área localizada próxima ao lado do Lago Texcoco, construíram sua principal cidade, que foi Tenochtitlan. Tenochtitlan é uma grande cidade que chegou a ter 300 mil habitantes. Tenochtitlan tinha ruas largas, planejadas, canais para irrigação. Os astecas eram grandes construtores, entre eles destacam-se as chinampas. Chinampas eram espécies de canteiros que eles construíam dentro das áreas alagadas do lago para produzir seus alimentos, né? Os espanhóis atacaram os astecas no século XV. O conquistador espanhol foi Hernán Cortés. Então, Hernán Cortés foi o conquistador espanhol que dominou e dizimou o povo asteca. Então, o povo asteca foi conquistado no século XV pelos povos espanhóis. Então, aí nós temos, né, o Império Espanhol, o Império Asteca era um grande império. Eles são descendentes dos povos chamados Olmecas, né? Já os maias, povos da nossa aula de hoje, eles habitavam a América Central. Ainda hoje existem cerca de 6 milhões de descendentes desses povos, né? Povos ameríndios. Eram importantes construtores também. Além disso, construíram um importante observatório que foi o Observatório de Chichén Itzá, né? Localizados na América Central. Os maias desenvolveram conhecimentos astronômicos e da matemática. Acredita-se que os maias tenham desenvolvido um número correspondente ao zero, né? O zero foi um grande número importante nesse processo. Então, eles desenvolveram sua matemática própria. Os astrônomos maias interpretaram a questão do sol, interpretaram o período chuvoso, interpretaram as colheitas e eram povos que viviam basicamente da agricultura. Entre as principais atividades que desenvolviam era o plantio do milho, né? Então o milho era o principal produto, inclusive, segundo a mitologia maia, os deuses, ao criarem o homem, eles tiveram a presença do milho nesse processo de criação da raça humana, né? Então, os maias tinham a semente do milho como um produto sagrado, né? Se você pegar a história do milho, os primeiros povos que tiveram acesso ao cultivo do milho foram os povos maias, né? Então eles desenvolveram estudos astronômicos ligados ao período da colheita, período de chuvas. Então eles desenvolveram bastante essa interpretação, construindo dois calendários. Um calendário para os deuses e um calendário astronômico. Então o calendário astronômico servia para eles entenderem qual que era o período correto de plantar, né? Os povos maias, não se sabe ao certo como ocorreu o seu declínio, mas acredita-se que foram alguns motivos que eu vou descrever aqui para vocês. Então acredita-se que foram invasões, guerras internas, né? Mas o que tem-se mais importante de fato é acreditar que, como eles viviam, né, nessa área fina da América, eles não tinham grandes áreas para aumentar a sua agricultura. E aí, com técnicas rudimentares, plantavam no mesmo local. E com o passar do tempo, essa terra foi cansando e eles não foram conseguindo, né, aumentar a produção de alimentos. Com a queda da produção de alimentos, consequentemente, muitos passaram a morrer de fome. Então acredita-se que essa foi uma das principais causas do declínio dos povos incas. Além de uma seca, uma grande seca que aconteceu nessa região, o que fez com que, com a falta de água, enfraquecesse o poder, né, dos imperadores do Império Inca, do Império Maia. Então, essa grande seca, acredita-se que ela tenha também, então esses fatores biológicos condicionaram ao declínio e enfraquecimento dos povos maias. Quando os europeus chegaram no século XV, eles encontraram
praticamente o Império Maia dizimado, já não tinha grandes informações. Eles não desenvolveram a leitura, a escrita, como os astecas. Então os astecas eles desenvolveram símbolos, pictografias, então isso fez com que os astecas deixassem muitos documentos registrados. Já os maias não se sabe ao certo como se deu o seu desaparecimento. Acredita-se que doenças também tenham favorecido esse processo, então epidemias que dizimaram, né? Mas a teoria mais aceita, como disse a vocês, foi a técnica rudimentar de produção que levou à fome e à extinção de grande parte dessa população. E os incas, que ainda vamos trabalhar, os povos que viviam na região dos Andes, da Cordilheira dos Andes, abrigavam a América do Sul. Então veja bem, os astecas viviam na América do Norte, na região do México, os maias viviam na América Central e os incas viviam na América do Sul, na região da Colômbia e na região do Peru, né? Então, Inca significa Deus do Sol, né? Eram grandes construtores, principalmente construtores de estradas. Como os incas não sabiam escrever, eles tinham grandes corredores que transmitiam recados de um canto para outro. Quem conquistou o Império Inca foi Francisco Pizarro, né? Então, astecas foram conquistados por Hernán Cortés e os incas foram conquistados por Francisco Pizarro. Tá ok? Pessoal, é um breve resumo sobre astecas, incas e maias. Lembrando que nossa aula será trabalhada principalmente em cima dos maias. Um forte abraço e até o próximo vídeo.